Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 27 de março. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Zack faz barulho, e Nicolau pede que ele fale baixo para não acordar a casa. Zack responde que fala como quiser, pois a casa é dele. Revoltado, diz que ninguém deveria dormir, pois todos deveriam morrer de cansaço nesse mundo miserável. Nicolau tenta acalmá-lo e Helga pergunta se ele bebeu. Nicolau tenta levá-lo para o quarto, mas Zack se solta e ao tentar acertá-lo, acaba batendo na própria mãe, que cai. Zelfa, chocada, pergunta o que ele fez e Zack entra em desespero. Nicolau vê nisso o espírito do pai dominando o irmão. Zack, transtornado, se tranca no quarto, revivendo memórias dolorosas e se punindo, enquanto chora lembrando das palavras de Joana. Na manhã seguinte, Ravina pergunta a Joana se sente arrependimento, mas ela responde que nunca se sentiu tão leve. Alguém bate na porta, e Zadok diz que Rebeca já sabe do que se trata. Urzabun chega logo depois pedindo desculpas pela hora, mas dizendo que o assunto é urgente. Ele pergunta a Rebeca se mudou de ideia, e ela responde que jamais. Então, diante de todos, Urzabun pede a permissão para se casar com Rebeca, prometendo amá-la e honrá-la por toda a vida. Dana e Joana comemoram. Ravina pergunta se esse é o desejo de Rebeca, e ela responde que sim. Ele também questiona Urzabun se está disposto a aceitar a fé deles, e ele diz que depois do que viu sobre o Deus dos Hebreus, não tem problema algum. Ilana impõe que eles morem lá, pois não quer a filha numa taberna. Urzabun concorda, pois também deseja uma vida nova e uma família de verdade. Com a bênção de Ravina, Rebeca abraça a mãe e todos desejam felicidades ao casal. Matias comemora ter Urzabun como cunhado, e ele promete cuidar de Rebeca com todo o seu amor. Ravina celebra a união e sugere uma comemoração. Rebeca canta e toca música, e todos aplaudem felizes. Talita pergunta a Samira se Samir contou sobre a noite anterior. Samira confirma e diz que o irmão chegou bêbado e bateu na mãe. Talita comenta que elas foram parar em uma família problemática. Samira diz que a casa parece um campo de batalha, sempre com brigas. Talita menciona que até a morte do pai é suspeita. Zelfa as repreende, dizendo que não devem falar da vida alheia. Zack chega e pergunta onde está sua mãe. Diante do silêncio, insiste na resposta, e Zelfa diz que Helga ainda descansa. Ele admite que deve desculpas a todos. Zelfa sugere que ele coma algo, mas Absalom ironiza, dizendo que ele quis dizer que estava bêbado. Zelfa corta o assunto na mesa, e Zack promete que não haverá mais brigas, reconhecendo que bebeu além da conta. Zelfa pergunta o motivo, e ele revela que Joana quis romper o noivado. Absalom questiona se ele perdeu a cabeça com ela também, e Zack nega. Nicolau pergunta o motivo da decisão de Joana, e Zack atribui ao choque pelo que Fassur fez, acreditando que vão se entender. Absalom diz esperar que sim, pois não quer ver a mãe apanhando novamente. Zack admite seu erro, reconhece que nada justifica o que fez e promete que não se repetirá. Zelfa pede que ele converse com a mãe. Joana pergunta se Rebeca está feliz. Ela responde que está ansiosa e feliz ao mesmo tempo. Joana conta que escolheu um tecido lindo para o vestido de noiva dela e promete caprichar. Rebeca fica ainda mais animada e pergunta se Joana se arrependeu de romper com Zack. Joana responde que não. Rebeca questiona se ela ainda sonha em se casar um dia. Joana diz que sonhava muito com isso, mas apenas com Asher. Agora não se vê com outro homem. Rebeca pergunta o que isso significa. Joana admite que talvez nunca se case. Diz que foi difícil terminar com Zack, mas Daniel a ajudou, e acredita que Deus guiará seus passos. O importante é que agora se sente leve e feliz como há muito tempo não se sentia. Lior pergunta a Asher o que ele pretende fazer sobre Joana. Asher responde que isso não lhe diz respeito. Lior insiste, dizendo que Joana tem o direito de escolher. Asher se irrita, mas Lior continua. Se ela terminou com Zack sem saber que ele está vivo, então sua presença não interfere em nada. Ele não pretende tomar uma decisão? Asher afirma que nada mudará o fato de ser um escravo e que Joana já sofreu muito por sua causa. Lior rebate, dizendo que ela o ama tanto que está disposta a ficar sozinha, e que não sabe se Asher é mais teimoso ou tolo. Um mês depois, Asher cuida do jardim quando a rainha chega com as penais. As penais o elogia, e a rainha comenta que ouviu falar de seu bom trabalho. Asher diz que trabalhar com as plantas lhe traz paz e se afasta para que ela aproveite o jardim. A rainha pede que ele fique e observa que as flores estão mais bonitas do que nunca. Ele agradece. Ela manda trazer algo para refrescá-lo e pergunta se ele está feliz. Asher responde que sim, pois as flores são uma homenagem da natureza.
Ele menciona um canteiro especial, preferido da princesa Cassaia, e que tem cuidado dele com atenção. A rainha se emociona e agradece o gesto. Asher diz que conviveu pouco com Cassaia, mas que ela sempre foi gentil com ele. A rainha confirma e diz que sente saudades, mas o tempo ameniza a dor. Asher concorda, mas afirma que algumas dores nunca desaparecem. Aspenais manda servir a bebida. A rainha se alegra ao saber que ele está bem. Ela pergunta por Urzabum, pois não o ouve tocar há tempos. Aspenais explica que ele está se casando. A rainha lembra que Gadize mencionou que a noiva é irmã do noivo dela e pede que Aspenais envie presentes ao casal em seu nome. Rebeca admite estar nervosa e Gadize, apesar da ansiedade, está feliz por casar com quem ama. Rebeca pergunta sobre a primeira vez, Joana repreende, mas Gadize tranquiliza dizendo que será especial com Urzabum. Joana elogia os vestidos. Gadize revela que se tiver uma filha, chamará de Cassaia com a aprovação da rainha. Rebeca diz que sonha em engravidar e Joana sai para comprar frutas, chamando Dana para ficar com elas. Zaque está com a espada na fornalha quando Absalom pergunta se ele sente falta da época em que era obrigado a trabalhar ali. Zaque diz que estava apenas pensando e pergunta se o irmão lembra de algo bom sobre o pai. Absalom menciona uma vez em que foram ao Rio Jordão. Zaque lembra que quase se afogou. Absalom responde que nenhum deles sabia nadar. Zaque comenta que as lembranças ruins acabam apagando as poucas boas. Absalom pergunta se ele desistiu de Joana. Zaque diz que só está dando um tempo para ela pensar, mas tem certeza de que ela voltará para ele. Nicolau interrompe, dizendo que acabou de ver Joana. Zaque pergunta onde, já que faz tempo que não a vê. Nicolau responde que ela estava na barraca de frutas. Zaque sai apressado atrás dela. Nicolau questiona Absalom se fez mal em contar. Absalom responde que logo saberão. Joana está comprando frutas quando Zaque se oferece para pagar. Ela recusa, mas ele insiste em pelo menos presenteá-la com algumas frutas. Joana diz que não há necessidade. Zaque pede que aceite, garantindo que isso não significa que ela lhe deve algo. Joana agradece. Zaque menciona que haverá um casamento em sua casa. Joana confirma que Rebeca e Matias decidiram fazer uma cerimônia simples, apenas com a família. Zaque comenta que já não faz parte dessa família. Joana menciona que ele nunca se deu bem com Urzabum por ser filho da adivinha. Ele diz que não quer constrangê-la nem parecer o homem que não aceita um término, embora na verdade não aceite. Joana tenta falar, mas Zaque a interrompe, dizendo que agora percebe que foi ansioso demais e que devia ter esperado ela esquecer o passado. Mas é a vida. Ele pede que mande cumprimentos aos noivos, agradece pelas frutas e se retira. Nicolau se aproxima e pergunta se Joana ainda o rejeitou. Zaque responde que por enquanto sim, mas que ela ainda vai se casar com ele. Nicolau comenta que a teimosia parece ser um traço de família. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.